Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 41 do sexto ano. E o assunto da nossa aula é Roma Antiga, República. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: definir o conceito de república e os instrumentos para seu funcionamento, reconhecer os motivos das revoltas de plebeus e consequentes conquistas, descrever a expansão territorial romana e suas consequências e explicar acerca dos triunviratos romanos. Antes de mais nada, aquele lembrete de toda a aula. Já separou seus materiais para a aula de hoje? Já pegou o seu livro didático? Já olhou no índice a página que trata acerca desse assunto? Pegue seu caderno de história para fazer as anotações das principais informações e também dúvidas que venham a surgir, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já está com esses materiais em mãos, podemos continuar. Com o fim da monarquia, em 509 a.C., o governo de Roma passou a ser uma república ou república, que significa coisa pública. Para os romanos, o significado, o conceito de república é que o Estado deixava de pertencer ao rei, para ser então administrado por cidadãos que no início eram apenas os patrícios. Aos poucos, os plebeus vão conquistar seu direito de participar da política em Roma, e eu explico nessa aula ainda. Sobre os instrumentos de poder em Roma em relação à república, eu destaco 3. O Senado, que nós já vimos ali no período monárquico, que inclusive foi ele que tirou o último rei do poder para iniciar a república. As assembleias, por cúrias, centúrias e da plebe. E os magistrados, que eram pessoas que ajudavam na administração de Roma. Os cônsules, que digamos assim, eram os líderes supremos, censores, pretores, edis e questores. Vamos lá. O Senado era o conselho de anciãos, o conselho de patriarcas, e eram eles que escolhiam os cônsules. Assembleia por cúrias. Só participavam dela os patrícios, aqueles bem-nascidos, os descendentes dos fundadores de Roma. Eles eram divididos pelo local de origem ou de residência. Havia também a Assembleia por centúrias. Faziam parte dela os patrícios e também os plebeus, sendo que os últimos, os plebeus, tinham um menor poder de decisão. Isso foi por um longo tempo dentro de Roma. Os moradores de Roma eles eram organizados conforme a riqueza e a participação no exército. A Assembleia da Plebe era composta por plebeus que tinham o poder de eleger os magistrados, mas não podiam exercer cargos políticos. Esse direito, na realidade, era exclusivo dos patrícios. Sobre os magistrados, como eu falei para vocês, aqueles que tinham funções administrativas dentro da República Romana. Os cônsules eram aqueles que comandavam os exércitos em tempos de guerra, presidiam o Senado e os comícios. Haviam também os censores, vem de censo mesmo, que são as pessoas responsáveis por contar a população, controlar a conduta dos cidadãos e ainda supervisionavam as despesas públicas. Professora, mas é importante ter alguém para contar a população? Claro que é. É importante saber a quantidade de pessoas, como viriam os impostos, de quem seriam pagos, para então organizar, administrar melhor Roma. Tinham os pretores, que eram basicamente os juízes, eram eles os responsáveis pela justiça de Roma. Os edis, que cuidavam dos serviços públicos, que a gente pode colocar tudo num só pacote. O abastecimento da cidade, a segurança,
pavimentação das ruas, a organização de jogos públicos, entre outros. E por último, os questores, eles ficavam com o tesouro público, eles ficavam com as finanças de Roma. Os plebeus, como eu falei para vocês, não participavam do Senado e ainda dentro das assembleias centuriais, eles tinham pouco peso, pouca voz, pouco poder de decisão. Os pequenos proprietários rurais ainda, olha a sacanagem, eles eram convocados para a guerra mesmo em época de plantio ou colheita. E ainda quando eles retornavam, acabavam sendo obrigados a contrair empréstimos para se manter. E nisso eles utilizavam a própria propriedade como garantia. Muitos não conseguiam pagar suas dívidas e acabavam perdendo suas propriedades e, consequentemente, sua liberdade. Porque lembrem-se, a escravidão em Roma acontecia ou por dívida ou por guerra. Os plebeus mais ricos, eles também estavam descontentes com a situação porque eles não podiam se tornar magistrados ou ainda eles eram proibidos de casar-se com patrícios. Então, por isso era uma revolta muito grande entre eles. O descontamento dos plebeus transformou-se em rebeliões, que acabaram resultando em mudanças na organização política romana. E ainda houve conquistas de direitos políticos por parte deles. Essas conquistas são direito de eleger um tribuno da plebe, o primeiro cargo do Estado romano ocupado por plebeus. Patrícios e plebeus acabam redigindo, escrevendo a lei das 12 tábuas que regulamentava alguns direitos, como os de família e de propriedade. Conquistaram também o direito de candidatar-se ao cargo de cônsul. Conseguiram o fim da escravidão por dívidas, que era a que mais os atingia. E os plebiscitos, ou seja, decisões tomadas pela plebe em suas assembleias, ganharam força de lei para todo o povo. Sobre a expansão territorial, é no período da República que ela inicia, mas ela vai ter um auge ali no período imperial, que a gente vai entender um pouquinho melhor nas próximas aulas, que essa expansão territorial no início vai trazer muitos benefícios para Roma, mas depois será uma das causas de sua queda. Então, intensos conflitos internos ocorriam e ameaçavam a República, mas o Estado não deixou de levar adiante esse processo de expansão territorial dentro assim de toda a Península Itálica. Ao longo do século III a.C., os romanos conseguiram dominar de maneira agressiva ou por meio de acordos políticos os diferentes povos que habitavam toda a região da Península Itálica. Aquela botinha que a gente encontra lá no mapa, lembram? Sobre as guerras púnicas, então a disputa pelo controle da região mediterrânea, ali do mar Mediterrâneo, como está no mapa, deu origem às guerras contra Cartago, que foi uma cidade fundada pelos fenícios na região da África. As guerras púnicas são chamadas esses conflitos entre os romanos e o povo de Cartago. Elas resultaram na derrota de Cartago e na transformação do Mediterrâneo no Mare Nostrum, ou Nosso Mar, ou Mar Romano. Então, Roma dominava o Mediterrâneo. Ali ela escoava suas mercadorias, o transporte e também conquistava mais territórios à sua volta. As consequências da expansão. Os espólios de guerra, então aquilo que eles conquistavam com os conflitos, os tributos pagos pelos vencidos enriqueceram a cidade, que recebia cada vez mais pessoas e produtos. Novas construções foram erguidas em Roma. Com a obtenção de terras e escravos, surgiram grandes propriedades escravistas que produziam muito vinho e azeite.
a formação de novos grupos sociais, os cavaleiros, e também a consequente nova aristocracia, que eram os nobilitas. Os cavaleiros, quem eram eles? Eram plebeus que haviam enriquecido com a cobrança de impostos, atuação em cargos públicos e exploração de terras conquistadas. Já os nobilitas eram uma aristocracia romana, então poucas pessoas que tinham poder ali em Roma, que reunia as famílias patrícias e novos ricos, as antigas famílias patrícias, descendentes de quem povoou Roma, e os novos ricos, que eram os plebeus que estavam enriquecendo, nascidos em Roma ou que eram vindos de outras regiões da Itália. Nesse período aparece a questão da política de pão e circo, com o objetivo de evitar revoltas da plebe. Entre 133 a.C. e 27 a.C. foram adotadas medidas como a política de pão e circo, ou seja, se distribuía trigo aos famintos e havia a promoção de espetáculos gratuitos esportivos, como o caso dos gladiadores. Talvez vocês já tenham assistido o filme do Gladiador, mas o que era o gladiador? Era uma pessoa que lutava com outras pessoas, às vezes até mais forte que ela, ou animais. Em Roma era um espetáculo público e gratuito para que as pessoas focassem naquele momento e não pensassem nos problemas sociais que assolavam Roma naquele período. Mas vão ocorrer revoltas de escravos, porque os gladiadores basicamente eram escravos que eram colocados ali também para lutar. Então a mais famosa ocorre em 73 a.C., em Capua, no sul da Península Itálica. A revolta foi liderada por Espartaco, que era um escravo gladiador. A princípio, a rebelião reunia apenas escravos gladiadores, mas com o passar do tempo, teve adesão de plebeus, desempregados e também outros escravos que não fossem os gladiadores. Houve mais de 2 anos de combate e os rebeldes foram vencidos pelas forças romanas. Espartaco acaba sendo morto e cerca de 6.000 sobreviventes desses conflitos foram crucificados. A crucificação era uma das penas, ou a maior das penas de morte ali de Roma Antiga. Os irmãos Graco aparecem nesse momento da República. Eles denunciaram essas medidas paliativas ali, como a questão da política de pão e circo, e eles falavam que o Tibério e o Caio Graco, que era necessário haver uma reforma agrária com o objetivo de garantir meios de vida a quem não tinha trabalho. A medida, é claro, não agrada aos patrícios que tinham a maior quantidade de terras. E os irmãos Tibério e Caio Graco foram mortos e a tentativa de reforma que eles propuseram, de reforma agrária, fracassou. Cada vez mais percebe-se que o exército romano ele ganhava importância, originando uma série de guerras civis entre os chefes militares e disputas de poder entre eles. Com o objetivo, então, de amenizar essa situação, foram organizados os triunviratos, que dividiam o poder entre os chefes militares mais importantes. O primeiro triunvirato foi um acordo pelo qual César, Pompeu e Crasso comprometiam-se a auxiliar mutuamente para monopolizar o poder em Roma. Com a morte de Crasso, o triunvirato chegou ao fim. Aí houve uma guerra civil. Devido à disputa pelo poder entre Pompeu e Júlio César, Pompeu acaba sendo derrotado e Júlio César declarado ditador pelo Senado. Júlio César anistiou os inimigos, reformou a administração pública e atendeu às várias demandas sociais. Mesmo com todo esse prestígio, no ano 44 a.C., César foi morto a mando dos senadores. Lembram dos anciãos, aqueles que comandavam de fato Roma. Por quê? Porque eles tinham medo do retorno da monarquia, porque essa popularidade do César não estava legal. Pode ser que daqui a pouco ele ia tornar-se
o grande líder e o líder sozinho em Roma. Então, eles acabam matando. Ocorre o segundo triunvirato, que é composto pelos generais Marco Antônio, Otávio e Lépido, que eram todos seguidores de César, e depois de uma luta sangrenta entre os exércitos rivais, Otávio vence Marco Antônio, e esse acontecimento marca o fim da República e o início do Império Romano, em 27 a.C. E então, na próxima aula, nós continuaremos a estudar Roma e, em especial, o período imperial, que tem o Baixo e o Alto. Aliás, o Alto Império e o Baixo Império. O Baixo que vai ser o momento de crise do Império Romano. Mas eu já estou dando muito spoiler. Vamos então para a atividade da aula de hoje. Que aproveite que está tudo fresquinho na cabeça de vocês. Já façam ela com o objetivo de revisar todo o assunto desta aula, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!